No meio de Pelé, Rivelino, Jairzinho e outros craques da seleção de 70, havia um jogador silencioso, cerebral, quase discreto. Seu nome era Tostão. Muitos o esquecem nas rodas de conversa, mas ele foi essencial. Um maestro escondido entre astros, que fazia do passe sua arma mais letal. Hoje, a IA investiga esse gênio camuflado em simplicidade e talento. Tostão não era rápido, tampouco forte. Não dava dribles mirabolantes, nem fazia gestos teatrais. Mas com um toque, desmontava defesas. Via o campo como um xadrez em movimento. Pensava antes dos outros, se movia com precisão e decidia com frieza. Era o cérebro no coração da seleção. O tempo não apagou sua grandeza, apenas a camuflou entre os holofotes alheios. Sua trajetória é curta, mas marcante. Começou jovem no Cruzeiro, encantou o país e chegou à seleção como peça vital. Teve a carreira interrompida aos 26 anos por um problema de visão. Mesmo assim, deixou uma herança tática e técnica imensa. Muitos o viram jogar. Poucos o compreenderam. Hoje, com dados e análise fria, a IA fará o que poucos fizeram: entender Tostão. No Cruzeiro foi artilheiro, líder e símbolo. Comandou uma geração vencedora, desafiando a hegemonia do eixo Rio-SP. Fez parte do lendário 6-2 sobre o Santos de Pelé. Na seleção, brilhou como segundo atacante, recuando para articular e avançando para decidir. Não tinha posição fixa, flutuava, pensava e executava. Era a peça invisível que fazia tudo funcionar. Em campo, Tostão era o elo entre o raciocínio e a execução. Sabia o que fazer antes de receber a bola. Dominava pouco, tocava muito. Preferia a genialidade do simples à pirotecnia do inútil. Encantava técnicos, colegas e estudiosos. Se o futebol fosse uma ciência, ele seria seu mais fiel pesquisador. Não era um craque comum. Era uma mente à frente do seu tempo. Mas por que ele é pouco lembrado nas listas de maiores da história? Talvez pela falta de títulos internacionais de clubes, ou pelo perfil introspectivo, longe dos holofotes, ou ainda pela aposentadoria precoce. Seja qual for o motivo, hoje é hora de reavaliar. A IA usará dados, contexto e legado para julgar Tostão com a frieza que o futebol raramente oferece. Analisaremos números, títulos, participações decisivas, influência tática e impacto coletivo. Vamos comparar Tostão com seus contemporâneos e com grandes nomes da história. A IA traz um olhar além da paixão clubista ou da memória afetiva. Um julgamento neutro, mas profundo. E talvez, pela primeira vez, vejamos Tostão com a grandeza que ele realmente merece. Ao fim deste vídeo, a pergunta será respondida: Tostão foi apenas um craque talentoso eclipsado pelos gigantes ao seu redor? Ou foi um gênio silencioso que comandava os movimentos sem precisar aparecer? Quem sabe? Uma lenda subestimada? A resposta desta vez virá da inteligência artificial e pode mudar tudo o que você pensa sobre esse camisa 9 atípico. Eduardo Gonçalves de Andrade nasceu em Belo Horizonte, em 25 de janeiro de 1947. Desde cedo, já chamava a atenção pela inteligência e pela postura em campo. Enquanto outras crianças corriam atrás da bola, Tostão, como ficou conhecido, parecia enxergar o jogo como um todo. Era um menino franzino, mas com uma visão tática que impressionava até os treinadores mais experientes. Aos 15 anos, estreou profissionalmente pelo América MG, clube onde começou sua carreira. Pouco tempo depois, o Cruzeiro o contratou. Ainda muito jovem, Tostão já dava sinais de que seria especial. Com seu raciocínio rápido, posicionamento impecável e finalizações certeiras, logo se tornou peça-chave do time celeste. Era um talento precoce que encantava a todos. No Cruzeiro, formou um dos ataques mais temidos do país. Sua parceria com Dirceu Lopes virou referência de entrosamento e criatividade. Enquanto Dirceu era o gênio do improviso, Tostão era o pensador. Seus passes precisos e movimentação inteligente desconcertavam defesas. O garoto franzino havia se tornado o cérebro de um time que começava a sonhar alto. Em 1966,
Tostão terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sua média de gols era absurda para um jogador que também recuava para armar o jogo. Era centroavante e meia ao mesmo tempo. Essa versatilidade o transformou em um pesadelo para os adversários. Tostão mostrava que era possível ser artilheiro sem depender da força ou da velocidade. No auge do Santos de Pelé, o Cruzeiro de Tostão conseguiu uma vitória histórica, 6-2 na final da Taça Brasil de 1966. Tostão marcou 2 gols e participou de outros. Foi uma atuação de gala que entrou para a história do futebol brasileiro. Ali, o país inteiro viu que aquele garoto mineiro não era apenas promissor. Era realidade. Era protagonista de uma nova potência. Além dos gols, Tostão encantava pelo estilo de jogo. Jogava com inteligência, sempre pensando 2 lances à frente. Seus passes rasgavam linhas de marcação. Seu toque de bola era sutil, quase imperceptível. Era como se soubesse o que aconteceria antes de todo mundo. O futebol mineiro, tradicionalmente mais defensivo, agora tinha um gênio no ataque. Tostão também era conhecido por sua postura fora de campo. Inteligente e estudioso, falava com clareza e refletia sobre o jogo como poucos. Era respeitado não só pelos companheiros, mas também pelos adversários. Mesmo sendo jovem, demonstrava maturidade e liderança. Era admirado pela torcida e temido pelas defesas. O Cruzeiro havia encontrado seu ídolo. Quando a seleção brasileira começou a se preparar para a Copa de 1970, Tostão já era nome certo. Sua regularidade, sua inteligência tática e seu talento o colocavam entre os melhores do país. Mesmo com a concorrência feroz, ele era indispensável. Estava prestes a escrever seu nome na história da maior seleção de todos os tempos. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Quando a seleção brasileira se preparava para a Copa de 1970, Tostão era um nome incontestável. Mesmo sem o apelo midiático de outros craques, ele era essencial para o funcionamento do time. Seus movimentos sem bola, seus passes e sua leitura de jogo eram vitais. O técnico Zagallo sabia. Tostão era um jogador raro, um craque que jogava para o time. A preparação para a Copa foi intensa. Tostão, mesmo com um problema de visão no olho esquerdo, não se escondeu. Voltou aos campos após uma cirurgia delicada e mostrou que seguia no mais alto nível. Sua dedicação impressionava a comissão técnica. Enquanto muitos pensavam em brilhar, ele pensava no coletivo. Era o elo entre o meio e o ataque da seleção. Na Copa do México, Tostão formou um ataque histórico ao lado de Pelé, Jairzinho, Rivelino e Gerson. Jogando como falso 9, abria espaços, recuava para armar e aparecia na área para finalizar. Sua movimentação confundia as defesas. Era o organizador invisível de um time brilhante. Com ele em campo, todos jogavam melhor. Contra o Peru, Tostão brilhou. Marcou 2 gols e deu assistência. Não era apenas um articulador, era também decisivo. Sua leitura de jogo era absurda. Sabia quando acelerar, quando segurar, quando tocar curto ou inverter o lado. Cada passe era pensado. Cada movimento estratégico. Era como se enxergasse o jogo de cima. Pelé, o maior de todos, já disse: Tostão era inteligente demais, me entendia como ninguém. Essa parceria foi fundamental na Copa. Pelé se movia e Tostão achava. Tostão recuava e Pelé avançava. Era sintonia pura, construída sem palavras, apenas com futebol. O Brasil ganhou não só por ter craques, mas por ter um gênio que ligava tudo. Na final contra a Itália, Tostão não fez gol, mas participou das jogadas que definiram o jogo. Seus passes quebravam linhas. Sua movimentação puxava marcações. Ele estava em todo lugar, mesmo sem aparecer nas manchetes. Jogava para fazer os outros brilharem. E foi isso que fez a seleção de 70 ser tão perfeita. Jogadores como ele. Após o título, Tostão foi reconhecido pelos companheiros e técnicos, mas não pelo grande público. Enquanto Pelé era coroado, Jairzinho festejado e Rivelino ovacionado, Tostão voltava à sua rotina discreta. Mas para quem entende futebol, seu papel era claro.
Ele foi o cérebro daquele time lendário. Um gênio silencioso, mas indispensável. Pouco depois, um novo problema no olho o forçou a se aposentar com apenas 26 anos. O Brasil perdeu um dos maiores cérebros que o futebol já teve. Mas sua passagem foi suficiente para marcar uma era. E hoje, com a análise fria da IA, sua grandeza será julgada sem paixão. E talvez finalmente reconhecida como merece. A carreira de Tostão foi curta, mas extremamente rica. Em menos de 10 anos como profissional, acumulou títulos, prêmios individuais e participação decisiva no maior time da história das Copas. Seu legado não está nos holofotes, mas na essência do jogo. Na maneira como pensava antes de tocar. Como via o campo antes de receber a bola. Pelos números, Tostão impressiona. Foram mais de 240 gols pelo Cruzeiro, além de artilharias em campeonatos nacionais e regionais. Pela seleção, marcou 32 vezes em 54 partidas, mas mais que isso, foi o jogador que melhor se adaptou à complexidade tática da seleção de 1970, conectando meio e ataque com inteligência rara. Tostão jogava em várias funções: meia, atacante, falso 9. Em todas, foi eficaz. Sua capacidade de pensar o jogo com segundos de antecedência o colocava em vantagem. Era um jogador coletivo, mas com talento suficiente para decidir. Quando necessário, marcava gols. Quando não, fazia os outros marcarem. Sempre decisivo, mesmo sem chamar atenção. Seu impacto no Cruzeiro foi revolucionário. Liderou a equipe no maior título da história do clube até então e colocou Minas Gerais no mapa do futebol nacional. Com ele, o Cruzeiro deixou de ser coadjuvante e passou a disputar de igual para igual com os grandes centros. Seu legado no clube é imenso, embora às vezes esquecido fora de Minas. Na seleção, foi o símbolo da harmonia. Em meio a tantos talentos, Tostão nunca brigou por protagonismo. Preferia ser o maestro discreto, o elo invisível entre os setores. A seleção de 70 talvez fosse brilhante sem ele. Mas com ele, foi perfeita. Essa diferença sutil é onde mora a genialidade. Fazer parte da engrenagem que transforma um bom time em um time imortal. Fora de campo, sua inteligência seguiu brilhando. Formado em medicina, tornou-se um respeitado comentarista e cronista esportivo. Suas análises são admiradas até hoje por sua clareza e profundidade. Isso mostra que Tostão não era só um jogador inteligente, era uma mente especial, aplicada tanto ao futebol quanto à vida. A IA, ao cruzar dados, impacto técnico, legado tático e reconhecimento histórico, conclui: Tostão foi muito mais que um craque. Foi um gênio em sua essência. E apesar de não ter a mesma aura mítica de outros nomes, sua influência foi decisiva. Se não é lembrado como uma lenda popular, certamente é uma lenda para quem compreende o futebol por inteiro. O veredito final da IA é claro: Tostão foi um gênio. Um dos maiores que o Brasil já produziu. Um jogador que elevou o jogo com inteligência, generosidade e precisão. Talvez ele não esteja em todas as capas ou estátuas, mas está no coração do futebol bem jogado. E agora também na memória justa que só os dados podem proporcionar. Deixe nos comentários. Para você ele foi uma lenda, um gênio ou apenas um craque? Se curtiu esse mergulho na história do futebol, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem ama o jogo jogado com inteligência. Porque aqui, a análise vai além da paixão. Ela busca a verdade.